aniversário, vamos ficar dentro, não vamos se deslocar, nem conversar. Aleluia, olha o ventilador, está calor, está frio, né? Olha, nós nos ligarmos na palavra, amém, irmão? Quem é que vem para ouvir a voz de Deus nesta noite? Nós já temos ouvido, nossos irmãos estão ligados aqui para falar conosco. Aleluia, e vamos continuar ouvindo, porque quem tem ouvido faz o quê? Amém, glória a Deus, aleluia. Nosso irmão Misael, eu só que ouvi o irmão, mas infelizmente, a hora ficou avançada, mas ele vai orar agora pelo mensageiro da noite, o pastor Otávio Sobrinho, todo o carinho, né, se deslocou lá na sede, aqui, trazer a palavra do Senhor, aleluia, que maravilha, né, irmão? E a glória do Senhor, nosso Deus, aleluia, a palavra que nos alimenta, nos fortalece, porque o que sustenta o crente é a palavra e a oração, amém? Amém. Glórias a Deus, aleluia. Nós vamos orar agora o nosso pastor Otávio Sobrinho, aleluia, logo após nos trazendo a palavra. Amém. Senhor, nosso Pai, nosso grande uso, Jesus, aqui na tua presença, Jesus querido, e neste momento, Senhor, que vai falar o teu servo, Jesus querido, que vai trazer a tua palavra, Senhor, talvez na minha paz, Jesus querido, que sentindo não somos de nada, Senhor, use o teu servo ali, Jesus querido, com a tua palavra, abençoa ele, Senhor, que você sentir a tua presença, Senhor, através do teu ungido, Senhor, e que eu te peço em nome de Jesus, a Deus, em nome de Jesus, amém. Meus amados, eu quero cumprimentar os irmãos para o Senhor, quando tomar assento. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar com os amados. Não é possível que eu me recorde a última vez que aqui estive, mas penso que já faça um bom tempo. E hoje Deus nos permite esse retorno para estarmos juntos. Meus amados, o texto escolhido para refletirmos nessa data tão importante desta igreja, e é todo o Salmo de número 126, e existe um detalhe muito interessante que nós precisamos prestar atenção quando do desejo de extrairmos lições maravilhosas dos Salmos. Existe uma regra e é preciso que todos nós façamos uso dessas regras exatamente para que melhor estas lições possam ser extraídas do texto. E a regra é: todos os salmos que foram escritos, por se tratarem de cânticos, eles foram escritos em situações as mais diversas possíveis. Ora escritos no campo, ora no palácio, sob perseguições. E há pelo menos dois salmos dentre estes que aqui estão, para exemplificar para que os amados entendam. Por exemplo, o Salmo 23, que é o salmo que todos nós conhecemos, ele mostra exatamente a experiência de Davi como pastor, que era uma atividade solitária, uma atividade muito, humanamente falando, cruel. O Salmo de número 51 é o salmo que nós conhecemos e sabemos que ele é escrito após o pecado cometido por Davi. Então, nós ficamos a nos perguntar, e o Salmo de número 126? Em que realidade, em que contexto este Salmo se encontra? De alguma forma, no final desta reflexão, nós o ligaremos com o 137, porque toda a essência, todo o conteúdo do Salmo 126, ele está apontando para uma direção. Os amados sabem que as epígrafes bíblicas não são Bíblia, ou seja, os títulos de cada capítulo da Bíblia Sagrada não constituem Bíblia, mas eles nos dão um pouco de norte, de entendimento do que nós estaremos lendo. E a epígrafe deste salmo fala do cativeiro. Então nós vamos caminhar por alguns versículos deste salmo com o desejo de extrair destes versículos as lições para nós. Observe, queridos, que por se tratar de cativeiro,
que é o que está sendo proposto aqui, logo no verso número 1, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, ele está situando-nos para uma situação, nos situando-nos numa realidade de cativeiro. E precisamos então regressar e entender o que é que levou a nação de Israel para o cativeiro. No segundo livro de Reis, no capítulo de número 17, no verso número 18, existem duas palavras que se registram lá e que, ao olharmos para estas palavras, precisamos fazê-lo com o cuidado de nós não enveredarmos pelos mesmos caminhos. Notem que quando Israel vai para o cativeiro e todos os pecados que Israel cometeu está no capítulo 17 do segundo livro de Reis, nós não podemos olhar para esta realidade com indiferença, ou olhar pensando que aconteceu lá atrás, foi especificamente com o povo judeu, não temos nada a ver com isso. No verso de número 8, existem duas palavras que chamam-nos a atenção e, na verdade, elas nos estremecem quando nós olhamos para esse texto com o desejo de extrair as lições para nós. E as expressões que nós ouvimos, que estão registradas, é que eles andaram nos estatutos das nações. A palavrinha estatutos, aí no verso de número 8, ela fala de práticas, ou seja, a nação de Israel, o povo que Deus elegeu, o povo que o irmão cantou, que povo é este povo que agora resolve a prática dos gentios. Eles resolvem andar nos estatutos dos gentios. Aqui fala de um modo de ser, ainda fala de uma adoração profana, e aqui ainda diz da perda de identidade. Observe que todas estas duras realidades, elas podem acontecer com cada um de nós. Na verdade, alguns já foram até infectados por este mal. Alguns de nós, e não estou falando aqui de uma forma particular, eu estou falando de igreja, de infraestrutura, generalizando isso das demais denominações, mas algumas igrejas já perderam a prática sincera da verdadeira adoração a Deus. Algumas igrejas já perderam o modo de ser, perderam a sua identidade, perderam a sua idoneidade. Isso por quê? Porque andaram nos estatutos das nações. O que isto significa dizer? Isto aqui foi um dos pecados que Israel cometeu e que leva o povo para o cativeiro. A outra expressão que está no versículo de número 8 é a expressão nos costumes dos reis. Ou seja, quais são as duas palavras? Estatuto e costume. O costume aqui fala de observação e uma celebração. E aqui fica uma pergunta para nós, amados. O que é que nós estamos celebrando? O que é que nós estamos nos recordando? Aqui está a aplicação do texto para as nossas vidas. Nessa palavra introdutória, exatamente para nós nos situarmos e entendermos que quem escreveu está narrando a história do cativeiro, nós então vamos percorrer os demais versículos deste salmo. E no verso de número, ainda olhando para Reis, no versículo de número 9, diz assim: fizeram secretamente coisas que não eram retas. Dois outros aspectos estão no versículo 9 do segundo livro de Reis, no capítulo 17. Primeiro, fazer alguma coisa secretamente significa dizer que quem estava fazendo não conhecia o Senhor. Isto por quê? Porque Deus tem atributos. E nós, eu e você, esta igreja, sabe exatamente de alguns atributos divinos. É bem verdade que existe a possibilidade muito grande de nós não conseguirmos entender, mensurar os atributos divinos. Mas nós o compreendemos. E um dos atributos divinos é a sua presciência, é a sua onipotência, é a sua onipresença. Ou seja, queridos, não existe um lugar na face da terra que algum homem possa fazer alguma coisa de forma secreta. E o texto está dizendo que não era ou não foi qualquer povo que fez isso. Quem fez isso de forma secreta foi um povo que entrou
tese, conhecia o Senhor. É a mesma realidade do livro do profeta Ezequiel. Quando eles estão no cativeiro, o texto sagrado nos ensina que eles estavam bem no interior do templo, pintando as paredes do templo, pensando no seguinte: Deus não está vendo, nós estamos no cativeiro, Deus não está olhando para o que nós estamos fazendo. Quando nós pensamos que podemos fazer alguma coisa de forma secreta, significa dizer que nós estamos literalmente dizendo: nós não conhecemos o Senhor. Mas graças a Deus, queridos, que nesta igreja, eu e você, independente de denominações, nós sabemos exatamente o tamanho do Deus a quem servimos. Nós não precisamos de circunstâncias para fazermos qualquer coisa de forma secreta, porque temos a consciência: o que fizermos, segundo o escritor da carta aos Hebreus, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor nosso Deus. O nosso interior, a nossa motivação de vir para o culto nesta noite, eles já tinham um conhecimento disso. O que estaríamos apresentando aqui para Deus, o que estaríamos ofertando aqui para Ele, na sua presciência, Ele já sabia se o nosso culto estaria sendo aceito ou não. Eu tenho a certeza, o nosso culto está sendo aceito por Ele. Cada palavra está chegando nas mansões celestiais, cada louvor que nós entoamos nesta noite, se prestarmos atenção, estes louvores estão apontando para o arrebatamento, significando dizer, amados, não dá mais daqui para frente para pensarmos, pregarmos, ensinarmos, se não ligarmos a nossa vida no arrebatamento da igreja, naquele momento em que nós entraremos nas mansões celestiais. Mas vamos continuar analisando o texto. Uma outra expressão dentro desse versículo de número 9 é fazer o que não é reto, e isto aqui fala de uma forma intencional e consciente. Ou seja, quando nós, e eu preciso falar nós porque a nação de Israel, que vai para o cativeiro, fora uma nação que conhecia o Senhor. Então aqui, quando o texto fala de fazer alguma coisa de forma intencional, fazer alguma coisa de uma maneira consciente, é um desejo claro, desejo explícito de andar na contramão da vontade de Deus. Se tem uma oração, amados, que eu e você precisamos fazer, não é só para que a vontade dele seja cumprida, porque vai ser cumprida. Não é só, Senhor, eu quero estar dentro da tua vontade. Isso vai acontecer, mas uma oração que nós precisamos fazer é fazer o seguinte: Senhor, nunca me deixe andar na contramão da tua vontade. Já que o Senhor nos provocou, há um hino que o pastor canta, que eu gosto muito daquele hino, o hino do pastor Paulo César Brito, e este hino diz o seguinte: Senhor, se um dia eu quiser te deixar, não me deixe, eu prefiro morrer do que deixar a cruz de Cristo. Meus amados, nós precisamos daqui para frente olhar para a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. O mundo está dizendo para mim e para você: não dá mais, nós não suportamos mais a igreja aqui, e nem a igreja nunca suportou este mundo. Ou seja, tudo que está acontecendo é uma prova física, uma prova concreta e clara de que nós estamos às portas do arrebatamento da igreja do Senhor. A coisa está tão séria que nós não falamos mais disto, nós não cantamos mais acerca deste povo, nós não pensamos mais nesta promessa, uma prova de que o amor de muitos está se esfriando. É verdade. Vamos para o texto, verso de número 2 do Salmo 126. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Esta expressão se repete no verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por estes. Só que essa palavrinha aqui hoje ela está banalizada, né? Quando nós recebemos algum benefício, irmã Mariazinha, um benefício muito grande para nós, e nós queremos compartilhar aquilo que nós ganhamos,